Olá, seja muito bem-vindo a mais uma conversa sobre valvopatias. Eu sou o Dr. Alberto Rinning, sou cardiologista, fellow da unidade de valvopatias. Hoje estou ao lado do Dr. Vitor Rosa, um dos assistentes da unidade de valvopatias. A aula de hoje é sobre o mismatch paciente-prótese. Vitor, a gente sabe que o mismatch paciente-prótese é quando a área da prótese, o tamanho da prótese, é pequeno em comparação à superfície corporal do paciente. Ela é definida por uma área do orifício efetivo menor que 0,85 para os pacientes com MC menor que 30. Importante nesses pacientes quando menor ou igual a 0,65. E nos pacientes com IMC maior ou igual a 30, é definida por uma área do orifício efetivo menor ou igual a 0,7 e importante quando menor ou igual a 0,55. Mas como que a gente faz para suspeitar dessa situação e como que a gente faz para diagnosticar esses casos? Perfeito. Então, o mismatch quer dizer uma desproporção. Então, uma desproporção paciente e prótese. A prótese é desproporcionalmente pequena para o tamanho do paciente, como o Dr. Alberto falou. É um tipo de alteração valvar, um tipo de disfunção de bioprótese. É uma disfunção de bioprótese com folhetos normais. Ou seja, o paciente ele é submetido à intervenção e logo após a intervenção, apesar de seus folhetos estarem normais, ele continua com um gradiente alto. Geralmente isso acontece por um problema de programação cirúrgica. Então, um dos exemplos é um indivíduo jovem que é submetido a uma troca valvar, às vezes coloca uma prótese mecânica, aí ele cresce, vai ficando mais velho e aí ele fica com uma superfície corporal bem maior do que aquela prótese foi programada. Um outro problema é quando por algum motivo na intervenção eu não consigo colocar uma válvula de tamanho que eu queria, uma válvula de tamanho que eu tinha programado para aquele indivíduo. Aquele indivíduo ele já foi submetido a várias cirurgias prévias, então ele tem muita fibrose na região, ou ele já teve vários episódios de endocardite, e aí eu não consigo ampliar o anel, ou não tenho à disposição válvulas que têm um perfil hemodinâmico melhor. Então eu tenho que colocar uma válvula que talvez fique pequena para aquele paciente, mas é o que eu consigo fazer pela dificuldade técnica da cirurgia. Perfeito. E Vitor, a gente sabe que essa desproporção paciente-prótese pode trazer algumas consequências, como por exemplo, os pacientes podem ficar sintomáticos, o ventrículo não remodela adequadamente como deveria acontecer esse remodelamento reverso e também a gente tem indícios de que possa haver uma pior mortalidade. A gente já tem evidências assim, Vitor, que sugerem que o mismatch paciente-prótese importante pode causar pior mortalidade? Sim, nós temos evidências observacionais que os indivíduos com mismatch têm maior mortalidade do que aqueles que não têm mismatch. Ou seja, principalmente aqueles indivíduos com mismatch importante, que é como o Dr. Alberto falou, que é a área do orifício efetivo, que é a área da valvar pela equação de continuidade dividida pela superfície corpórea. Então a gente faz o cálculo da área do orifício efetivo indexado. Se ele for menor que 0,65 em pacientes com IMC menor que 30, menor 0,55 nos pacientes com IMC maior que 30. Esses indivíduos com mismatch importante têm maior mortalidade em 30 dias, como demonstrado em alguns estudos, e maior mortalidade a médio e longo prazo, em 1 ano. Aqueles indivíduos com mismatch moderado, talvez tenha sim um pouco mais de eventos, mas a literatura ainda é escassa em relação a esses indivíduos. Então o que a gente sabe hoje é que principalmente aqueles com mismatch importante vão ter mais eventos. Perfeito. Hoje a gente vai aproveitar para comentar sobre um estudo muito interessante, o VIVA Trial, que é um estudo que teve a participação da nossa instituição, inclusive o Dr. Vitor foi um dos participantes do estudo, e é um estudo que comparou TAV versus cirurgia em pacientes com estenose aórtica importante e anel aórtico pequeno. Foi um estudo, um ensaio clínico randomizado. Esse estudo, então, incluiu pacientes com estenose aórtica importante e um anel aórtico pequeno, definido por um diâmetro médio menor que 23 milímetros pela tomografia e um diâmetro mínimo menor ou igual a 21,5. Foi um estudo multicêntrico, internacional, 1 para 1, comparou TAV versus cirurgia e, inicialmente, o objetivo era ter uma amostra de 300 pacientes. Mas, Vitor, o que foi que aconteceu que o estudo só conseguiu incluir 151 pacientes? Então essa foi uma dificuldade muito grande que a gente teve no estudo.
Primeiro, pelo perfil dos indivíduos, né, que são indivíduos com anel pequeno, os indivíduos não são uma população muito vasta. Em segundo lugar, porque durante o andamento desse estudo, a gente teve a pandemia pelo Covid e teve a publicação de 2 trials de TAV versus cirurgia em baixo risco, mostrando que a TAV era não inferior, que era o Evolute Low Risk e o Partner 3. Então, os indivíduos, principalmente nos Estados Unidos e Europa, não queriam mais ser randomizados para estudos que randomizavam entre TAV versus cirurgia. Eles queriam ser submetidos a TAV. Então, isso foi uma grande dificuldade e, assim, o comitê do estudo decidiu, no meio do estudo, por parar a randomização com metade dos indivíduos, que era 151 pacientes. Perfeito. E o estudo, então, avaliou como desfecho primário a presença do mismatch, paciente prótese importante, definido pelos critérios de VARC-3, e ou a presença de regurgitação aórtica moderada importante em 60 dias após o procedimento, definido pelos critérios de VARC-2. Bom, então em relação às características basais dos pacientes, a gente pode perceber que em ambos os grupos a idade média era em torno de 75 anos, uma grande proporção de mulheres, STS baixo e com fração de ejeção preservada. Vitor, a gente também pode perceber que cerca de 1/3 dos pacientes do grupo cirúrgico fez ou implante de válvula sem sutura ou ampliação do anel aórtico. O senhor acha que isso pode ter interferido nos resultados do estudo? Se sim, de que maneira? Acho que pode sim ter interferido. Não é uma prática habitual a gente fazer ampliação do anel e não é uma válvula tão disponível, essas válvulas sem suturas, que tem um perfil hemodinâmico melhor. Então, por ser um trial randomizando cirurgia versus TAV, o cirurgião podia escolher o método que ele achasse mais adequado em cada paciente, era liberado para o cirurgião escolher. Então a gente acha que isso pode ter influenciado, por ser um trial de anel pequeno e com desfecho sendo um dos desfechos sendo mismatch, isso talvez possa ter influenciado para os cirurgiões fazerem mais ampliação do anel e usarem mais válvulas de perfil melhor. Isso talvez tenha sido um viés, né, melhorando o resultado cirúrgico. Perfeito. E a gente pode ver com relação aos desfechos que a presença de mismatch importante e ou regurgitação moderada a importante em ambos os grupos teve uma pequena diferença, mas essa diferença não foi estatisticamente significativa. Correto, Dr. Vitor? Correto. Não encontramos diferença no desfecho primário entre os grupos em relação a mismatch e regurgitação. Entretanto, a gente pode estar aqui diante de um erro tipo 2, que é um erro relacionado ao número de pacientes. Numericamente, a gente teve um pouco mais de mismatch nos pacientes que foram submetidos à cirurgia. Talvez, isso é uma elucubração, se a gente tivesse o número total de pacientes, que é basicamente o dobro, talvez a gente pudesse ter uma diferença estatística aí a favor da TAV. Mas isso tudo são elucubrações, como eu disse anteriormente, porque o N não foi atingido, isso pode ser relacionado ao erro tipo 2, ou não, pode ser realmente o resultado que a gente iria adquirir se fizéssemos tudo com o número programado de pacientes. Bom, a gente também pode perceber que com relação ao gradiente médio aórtico e a área do orifício valvar, entre os dois grupos não teve uma diferença significativa do ponto de vista estatístico, correto, Dr. Vitor? Correto. Quando a gente olha os gráficos do estudo, a área da TAV ficou um pouquinho maior, 0,1 maior do que a área da válvula cirúrgica, mas isso não tem uma diferença clínica relevante, ou seja, isso não se traduz em evento. Essa diferença de área é muito pequena. Perfeito. Com relação aos desfechos secundários, a gente pode perceber que a presença de morte, AVC, hospitalização por causa cardiovascular, também não foi diferente entre os dois grupos. Bom, a conclusão do estudo, então, que em pacientes com anel aórtico pequeno e estenose aórtica importante, tanto a TAV quanto a cirurgia são alternativas válidas, com baixas taxas de mismatch paciente prótese e ou regurgitação aórtica moderada a importante. Dr. Vitor, alguma consideração final sobre o estudo? Então, apesar dos vieses que esse estudo tem, ele é um estudo único por alguns motivos. O primeiro é um primeiro grande estudo de TAV versus cirurgia com uma população predominante de mulheres, mais de 90% de mulheres. Isso é muito raro nos trials de TAV versus cirurgia, que tem sua maioria de pacientes sempre homens. Tá? Além disso, ele mostrou que, além de não ter diferenças em mismatch
entre a cirurgia e a TAV, os eventos foram muito escassos em ambos grupos. Baixas taxas de mortalidade, baixas taxas de AVC e baixa taxa de mismatch. Então, a gente tem que aguardar agora novos estudos em relação ao tema, né, para a gente somar esses pacientes, esses estudos e ter meta-análises para nos dar mais resultados mais contundentes para a gente entender qual é o melhor procedimento para esse subgrupo de pacientes. Ótimo, muito obrigado por nos assistir. Se você quiser ter mais acesso a conteúdo escrito ou mais informações, por favor acesse o nosso Instagram, @13_incor, ou o nosso site, triplei.com.br. Muito obrigado. Obrigado.